Olá, pessoal! Então, estou aqui com mais uma videoaula de filosofia e nesta aula a gente vai introduzir o capítulo 15, que tem como tema o que é a felicidade, ou seja, a busca da paz interior. Então, é um tema bem tranquilo, bem gostoso de se estudar, né? Quem é que não gosta de felicidade? Quem é que não deseja alcançar sua autorrealização e se sentir feliz, né? Então, para iniciar esse capítulo, eu trouxe uma musiquinha. Vou colocar aqui para vocês escutarem. Essa musiquinha, eu creio que todos vocês já escutaram quando era criança, a mãe de vocês cantava para vocês e vocês ouviam muito ela no Natal. Então, vou colocar ela aqui para vocês entenderem melhor o nosso tema de hoje. Pronto, pessoal. Então deu para vocês entenderem um pouquinho aí, né, sobre o sentido que eu quis trazer essa canção desta aula de hoje. Então, se desde criança você não entendeu a letra dessa música, eu creio que agora você tem entendido sim. Eu confesso para vocês que eu vim entender depois de não ser mais criança, né? Então, quando a letra da canção fala, né, a criança, ela fica feliz quando chega a noite de Natal, esperando o Papai Noel trazer o presente dela. Então, quando vocês eram crianças, eu creio que também vocês acreditavam em Papai Noel e ficavam esperando ele trazer um presente, né? Aí, nessa canção, quando o Papai Noel vem,
né? Ele não traz o presente para aquela criança que está esperando ali um presente bom, né? Um presente que vai fazer ela feliz. E aí ela fica refletindo. Então quer dizer que todo mundo não é filho de Papai Noel porque aquela criança recebeu um presente e eu não recebi, né? Eu também, quando era criança, ficava refletindo, nossa, por que eu ganhei só essa bonequinha? Enquanto aquele meu colega também pediu para Papai Noel e ele ganhou uma bicicleta, ganhou um videogame, um presente mais caro, um presente melhor do que o meu. Eu ficava imaginando, por quê? Que ele é melhor do que eu, que ganhou presente bom e eu ganhei um presente bem simples, né? Então essa canção ela vem para a gente refletir que essa crença, né, de Papai Noel é uma felicidade passageira, né? Quantas e quantas crianças não se depararam com a realidade ali de perceber que Papai Noel não existe e começaram a chorar, tiveram grandes decepções, né? Então tem pais, mãe e pais que iludem seus filhos, né, dizendo que Papai Noel existe, que Papai Noel vem deixar o presente, né? E quando a criança se depara com a realidade, ela tem um choque ali de realidade, né? Ela fica decepcionada. Então, eu já vi pais que dizem para a criança, desde novinha, que Papai Noel não existe, que Papai Noel é o Pai do céu, é Deus, né? Então, é bem interessante a gente lidar com essas situações e fazer as crianças acreditarem no que é real, para que ela não possa se sentir revoltada, né? Se sentir decepcionada e excluída. Por exemplo, na letra da canção, essa criança ela se sentiu excluída, né? Pelo Papai Noel, que era um personagem ali que ia visitar todas as crianças na noite de Natal. Por que aquelas crianças bem pobrezinhas não recebiam o Papai Noel? Será que Papai Noel gostava só de crianças que tinham condições, crianças ricas, né? Então, por isso aqui, Papai Noel, vê se você tem a felicidade para me dar. Então, nessa letra da canção, Papai Noel não tinha a felicidade para dar para todas as crianças, tá ok? Então, aqui, e continuando falando de felicidade, temos aqui outro temazinho, Feliz Ano Novo. Será que quando é na virada do ano, de um ano para o outro, quando você diz Feliz Ano Novo, você está dizendo Feliz Ano Novo de coração, lhe desejando uma felicidade para aquela pessoa, um ano cheio de paz, cheio de amor para aquela pessoa? Ou você está dizendo somente da boca para fora porque é uma tradição ali que todos os anos você tem que passar por ela, né? Muitas das vezes, né, ali no evento, ali na ocasião, você diz Feliz Ano Novo, bem rápido, né, para uma pessoa ou para o outro, Feliz Ano Novo, né, e esquece de desejar ali do fundo do coração, de puxar ali dentro de você e desejar tudo de bom para aquela pessoa. E às vezes, muitas vezes as pessoas falam somente de boca para fora porque é uma tradição. Será que você está desejando felicidade para aquela pessoa mesmo, né? Mas você quer receber de coração da outra. Então, outro pontozinho para você refletir, questão da felicidade. E diante disso, a nossa sociedade está repleta de diversas e diferentes felicidades, né? Para algumas pessoas, a felicidade é conquistar uma casa própria, conseguir o seu automóvel, seu transporte, né? Ou seja, para algumas pessoas a felicidade está ali no objeto. Para outras, a felicidade está ali no álcool, na bebida, né, na diversão, na festa. E quando a festa acaba, acabou sua felicidade? E quando a bebida acaba, também acabou sua felicidade? Então aqui é um ponto para a gente refletir, né? Outras pessoas, ela se sentem bem com si quando posta foto, nessa terceira foto aqui, quando posta foto em redes sociais, né? Às vezes ela não tá ali feliz no momento, não tá assistindo bem no momento, mas ela posta uma foto mostrando o que ela não é ali nesse exato momento. Também a felicidade na nossa sociedade atual, ela também se encontra nas compras, né? Quem é que não se sente feliz quando compra um calçado novo, ou quando ganha uma roupa nova, ou quando ganha qualquer objeto novo, ou compra, né? Então, isso também faz parte da felicidade que está dentro da nossa sociedade atual.
Pulando aqui para esse último quadrinho, né? Coloquei aqui até que é a festa de São Francisco. Para outras pessoas, em algumas pessoas, elas encontram a felicidade nas religiões, né? Aí a minha felicidade é adorar a Deus, a minha felicidade é seguir as minhas crenças religiosas, os meus dogmas da igreja, né? Então, para algumas pessoas, a felicidade está só nisso. Você nunca imaginou uma freira ou um padre, por exemplo, uma freira, né? Ela vive no convento, ela não sai para canto nenhum, ela só vive ali, a vida dela é ali trancada. Só vai sair mesmo quando morrer que vai para o cemitério. Aí você imagina, nossa, será que essa pessoa não é feliz? Ela tá se sentindo feliz, sim. Ela encontrou a felicidade ali dentro da religião dela. Tá bom? Eu conheço pessoas assim que me dizem, não, a minha felicidade é aqui dentro mesmo, minha felicidade é com Deus. E isso para mim já basta, né? Então, cada um tem sua maneira diferente de encontrar a sua felicidade. E a sua felicidade de hoje, onde é que você está encontrando ela? Será que é nos selfies aí da vida, postando fotos? Será que é nas festas, nas farras? Será que é nas compras, na religião? E tem outras também, porque não tem como eu colocar todas aqui, tá certo? E essa imagem aqui, ó, essa aqui debaixo do meio, tá demonstrando que às vezes nós temos que sorrir para os outros, sabendo que no momento a gente não tá bem. Quando você vai trabalhar, né? Às vezes a gente tá com o psicológico da gente afetado, ruim, mas você tem que estar sorrindo para as pessoas, né? Quando você vai para um lugar, você tá desanimado, mas você sente a obrigação ali de estar sorrindo, tá forçando. Então você tá vivendo ali uma felicidade que não é. Ou seja, nem é felicidade, né? É algo bem constrangedor. Tá ok, pessoal? E falando de felicidade, a gente vai voltar lá para a Grécia Antiga, né? Sempre voltando lá para os antigos filósofos pré-socráticos, né? Então, a gente vai entender como era que aqueles filósofos lá da Grécia Antiga entendiam a felicidade. Então, a felicidade para os gregos, ó. O tema da felicidade não é um tema atual. Será que é só a partir da Idade Média, do mundo contemporâneo, que as pessoas elas foram buscar a felicidade? Não, né? Desde o tempo que surgiu tudo, que a pessoa se entende por gente, ela vai buscar a felicidade dela, seja lá como for. Então, apesar de hoje em dia as pessoas buscarem, né, a todo custo, este é um assunto levantado pelos gregos e assimilado como a principal questão ética da antiguidade e da alta idade média. Ou seja, a felicidade lá na Grécia, ela sempre era ligada à questão da ética, né? Ética até um termozinho que vocês já estudaram nos capítulos anteriores. Então, vamos ver aqui a concepção de Platão sobre a felicidade. O que era que Platão afirmava sobre a felicidade? Então, lembrando aqui, né, que Platão ele é o principal discípulo de Sócrates e a gente chama de fonte confiável de pensamento socrático, né? Porque se não fosse ele, o Sócrates ele tinha desaparecido da história, porque ele não deixou nada escrito, não deixou nada registrado. A gente sabemos da história de Sócrates a partir de Platão, que ele escrevia tudo sobre ele. Então, Platão, aos poucos, ele se distancia do pensamento socrático, como vocês viram na aula passada também. Estabelece uma doutrina própria de pensamento. E dentro de sua doutrina está a questão da felicidade. Então, os gregos lá da Grécia Antiga, né, de modo geral, o pensamento deles era ligado a pensamentos míticos, né? Ou seja, eles pensavam na felicidade a partir de uma palavrinha que vocês vão conhecer agora, ou se vocês conhecem, né, vai só relembrar, que é essa palavrinha aqui. Eudaimonia, né? Se você vê de imediato essa palavra eudaimonia, você vê a impressão de demônio, né? Algumas pessoas acham que a tradução dessa palavra significa demônio, mas não. Eudaimonia é uma palavra grega que eles usavam para relacionada à felicidade, né? O significado é felicidade. Então, eu significa bem dado e daimo significa poder divino, né? Ou seja, a felicidade instável.
ou seja, como se fosse algo que os deuses davam, e se os deuses quisessem que as pessoas se fossem felizes, eles iriam sim ser felizes. Mas se os deuses também quisessem que as pessoas não fossem felizes naquele momento, as pessoas não iriam ser felizes. Ou seja, eu estou sendo feliz agora só porque os deuses querem. Eu estou sendo infeliz agora só porque os deuses não querem. Não querem. Que é que eu acabei de falar, a felicidade conquistada pela ação humana, né? Ou seja, o ser humano ele vai buscar a sua própria felicidade, e também lá eles diziam que tinha a felicidade conquistada pelos deuses, que foi o que eu acabei de dizer, né? Você só é feliz porque Deus quer, se você for infeliz é porque os deuses quiserem também. Então, ainda falando de Platão, né? Platão ele foi o primeiro cara dentro do pensamento filosófico que começa a fazer uma separação entre a felicidade conquistada pela ação humana, como vocês estão vendo aqui, e a felicidade conquistada pelos deuses, né? Então ele separou. A maioria dos deuses, ou a maioria dos gregos naquela época acreditava que você só era feliz porque o Deus queria ali naquele momento. E Platão ele entra nesse contexto e faz a separação entre a felicidade conquistada pelo ser humano e a felicidade conquistada pelos deuses. E aí vem aquele contextozinho de Platão, né? Do mundo legível e do mundo inteligível, como vocês viram lá na aula passada, né? Eu falei sobre o mito da caverna. Então, Platão ele divide a realidade em dois planos. A conceito, tudo que ele vai criar, tudo que ele vai pensar, ele sempre relaciona ao mundo das ideias e o mundo das matérias, ou seja, do mundo legível e do mundo inteligível. Então, ele faz essa divisão, né, entre o mundo das ideias e o mundo das matérias, a questão da felicidade. Então, para Platão, temos que nos afastarmos do mundo da matéria, né? Ou seja, aquela matéria, aquele objeto que nos traz falsas felicidades sensorial, onde estamos, e nos aproximemos do mundo das ideias, ou seja, esse mundo das ideias são aquela verdadeira felicidade ali que está em sua mente. E diante disso, Platão ele vai dividir em 3 passos, né? Ou seja, 3 passos para você chegar na felicidade. O primeiro passo que Platão diz é harmonizar as 3 almas. Mas que 3 almas seriam essas? Vou já mostrar para vocês. Ou seja, fazer um equilíbrio entre essas 3 almas. Que são essas seguintes, ó. Ele chamou de tripartição. Ou seja, a primeira alma é a alma racional, que é superior ligada ao conhecimento, né? Aquela alma que é do mundo inteligível. Também da alma irracível, que é a intermediária ligada à força, né? Que não está nem entre o conhecimento e entre o fracasso. E tem a terceira alma, que é a alma concupiscente, que é a alma inferior ligada às paixões e aos desejos. Então, como se fosse um sentimento que você tem, né? Então, você tem que equilibrar esses sentimentos, né? Ou seja, essa qualidade, personalidade. Podemos dizer assim também, né? Você tem que equilibrar entre o ódio, entre o amor, né? Entre a felicidade, entre a força, a fraqueza. Então, você é uma alma que Platão chama, né? Que você tem ali no momento e você tem que saber equilibrar. Então, esse é o primeiro passo de Platão, né? Quem nunca ouviu falar, né, que aquela tal pessoa ela tem um desequilíbrio total, né, que ela começa a falar besteira, ela faz coisa errada, depois se arrepende, né, porque ela não tem um equilíbrio emocional. E agora o segundo passo. Então, temos aqui o segundo passo. Ó, para se alcançar a felicidade, é preciso conhecer a ideia do bem. Então, Platão ele está ligando o caminho da felicidade, sempre relacionando a questão do bem. Ou seja, você só pode ser feliz se você conhecer o bem, se você praticar o bem. O terceiro passo de Platão, para se chegar na felicidade, é praticar o bem e construir o bem comum.
Ou seja, a partir do momento em que o homem coloca a razão para dominar as suas forças e seus desejos, se caminha em direção ao verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento do bem, e pratica esse bem através de construção do bem comum, ou seja, o bem para os outros, o bem ali da sociedade. Então, ele pensa na construção, na organização de uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as pessoas possam viver melhor, né? Aí você alcança a felicidade, se você fizer esse terceiro passo também, praticar o bem e construir o bem comum, construir ali o bem para todos na sociedade. Então, ele afirma aqui, ó, a felicidade duradoura é estável, né? Faltou um acento aqui. Vou colocar agora. Então, a felicidade duradoura é estável, né? Então, ele diz que a felicidade é igual conhecimento mais a bondade, como eu falei para vocês, né? Platão, ele sempre está unindo ali a felicidade com a bondade. Se você for uma pessoa má, não tem condição de você ser feliz em sua vida. Então, diferente da felicidade que os antigos gregos acreditavam que era a felicidade, né? Esse eudaimônica, a felicidade dada pelos deuses, Platão, ele relacionou a felicidade desse jeito e construiu esses 3 caminhos, ou seja, esses 3 passos para você chegar na felicidade, né? Você quer ser feliz mais do que já é? Então experimenta aí, seguir os passos de Platão para ver se dá certo. E agora vamos conhecer aqui o que é que Aristóteles falava sobre a felicidade. Aristóteles também já foi um filósofo estudado por nós. Então, ele nasceu ali por volta de 384 a.C., no antigo reino grego da Macedônia, onde seu pai era médico da realeza. Ele se tornou o filósofo mais influente de todos os tempos. Então, seu primeiro trabalho foi ser tutor do Alexandre o Grande. Já ouviram falar na história do Alexandre o Grande? Que foi aquele poderoso, né? Aquele homem ali que conseguiu dominar, conquistar todo o território da Grécia. Então, que seja feliz, as 2 lições de Aristóteles. Já vimos aqui as lições de Platão, agora bora ver a de Aristóteles, qual é a melhor para a gente seguir aí para ser feliz, né? Ou você tem sua própria lição, você tem seu próprio caminho, né? Cabe aí de pessoa para pessoa o que ela deseja. Então, lições para a felicidade na ética aristotélica, né? Como vocês viram aqui, Platão, ele faz uma união entre a felicidade e o bem. Já Aristóteles, ele vai fazer a união da felicidade com a ética. Então, temos aqui 2 ensinamentos éticos de Aristóteles. Então, pessoal, Aristóteles, ele era fascinado, né, por fazer reflexões, por pensar como a realidade funciona, né? Então, desde o movimento da natureza ao nexo de causalidade de todas as coisas existentes, ou seja, desde o pensamento ali de tudo, Aristóteles já pensava, ele queria saber, tinha uma fascinação por reflexão sobre a questão da realidade, né? E a questão da felicidade, ela tá ligada à realidade de Platão, ou perdão, de Aristóteles. Então, tem aqui, primeiro, né? Primeira lição aqui, ele diz que a felicidade está na virtude, ou seja, na justa medida. Então, vamos entender que justa medida seria essa. Então, no livro Ética Nicômaco, acho que vocês já ouviram falar desse livro de Aristóteles, Aristóteles se deu a tarefa de identificar os fatores que levam as pessoas a ter uma vida boa ou não. Então, ele percebeu que todas as pessoas felizes têm em comum uma espécie de excelência na vida ou nas ações. Ele propôs que devemos nos concentrar e identificar quais são as ações chamadas de virtude para que possamos estimular em nós. Ou seja, ele diz que nós devemos ali raciocinar, pensar quais são essas virtudes que vai nos estimular e fazer com que
a gente consigamos ser felizes. Então, Aristóteles, ele concentrou-se em 11 virtudes, né? Que é a virtude da coragem. Tem também a magnificência, né? Que é a qualidade do que é magnífico, né? Daquilo que é generoso. Temos a veracidade, que é a capacidade que o ser humano tem de ser verdadeiro, que é uma virtude ali que o ser humano de saber ali se equilibrar com as suas emoções. O respeito próprio, né? A questão da liberdade, a magnanimidade, que é uma qualidade relacionada ao ser generoso, paciência, né? Uma situação bem delicada, né? Se ter paciência, mas tem pessoas que têm a paciência do mundo. Humor também, você precisa ter humor. Amizade também, você precisa ter amigos. E também modéstia. Que a modéstia, ela é a ausência da vaidade, né? A ausência daquele orgulho, né? E ainda falando de virtude, né? Aristóteles, ele percebeu que cada virtude parecia estar entre dois vícios, entre a falta e entre o excesso. E o que ele chamou de justa medida entre dois extremos. Ou seja, você pode observar aqui no meio, né? Isso aqui que eu fiz para demonstrar que o pensamento de Aristóteles, aqui no meio está a virtude, né? Ou seja, a justa medida. Então, para você alcançar a virtude, você tem que ter um equilíbrio entre a falta e o excesso. E essa falta e o excesso é a questão do vício, né? Tem gente que é fascinada ali por jogar baralho, né? Também pedir dinheiro emprestado por jogos, né? Então, tudo isso é vício. Então, isso é um excesso, né? Mas também você não deve ter a falta de tudo isso. Deve ter um pouquinho ali para fazer você se estimular, para você ter relações com as situações, né? Questão de jogos, de vício, ou outros também, porque ele diz que faz parte da sua vida, mas você não deve deixar faltar e também não deve ter o excesso entre esse vício, né? Então, ele relacionou a virtude, que é a justa medida, a mediação, né? Entre o excesso do vício e a falta do vício. Outro ponto aqui que ele fala ali do vício, né? Por exemplo, saber manter uma conversa, né? Então, lá no livro 4 da Ética de Aristóteles, ele observa o modo como as pessoas são melhores ou piores ao conversar, né? Então, até no momento ali de um diálogo, de uma conversa, Aristóteles diz que você pode identificar aquela pessoa, né? A personalidade dela, como ela é diante da conversa. Então, saber manter uma conversa é um dos ingredientes chaves para uma vida feliz. Às vezes você, diante de uma conversa, você se estressa, grita logo, manda aquela pessoa sair perto de você, né? Então, você tem que se equilibrar ali também, né? Para chegar na sua virtude também, nessa questão do vício, para você conquistar a sua felicidade. Então, outro exemplo de Aristóteles, né, para você chegar no seu senso comum, né, você ter ser um ser virtuoso, ou seja, você deve ser espirituosa e discreta, né? Nesse momento que você está sendo espirituosa e discreta, você está atingindo ali o seu senso de humor, está sendo um ser virtuoso, né? Se deve ter a justa medida também ali entre o excesso, né? Ser uma pessoa boba, zombador, né? Que ri de todos, de tudo, né? E também você não pode ser uma pessoa entediada, uma pessoa ranziza, né? Que é uma pessoa raivada, né? Uma pessoa estressada, né? Você deve rir ali das pessoas, brincar ali, mas uma brincadeira saudável, né? Para se divertir um pouco. E também não deve ser somente uma pessoa isolada, uma pessoa, como diz aqui, né? Pessoa entediada, uma pessoa chata, vou logo dizer assim, né? Você tem que ter um equilíbrio para você chegar no seu senso de humor. Então, Aristóteles ele diz que aquela pessoa entediada,
É alguém que é inútil para qualquer tipo de interação social, porque essa pessoa entediada ela não contribui com nada. E essa pessoa ela se ofende com tudo, né? Será que vocês conhecem alguém assim? Então, porém, né, outros levam o humor, outras pessoas levam aí o excesso de humor aos extremos, né? Que é aquele ser bobo aqui, que tá aqui no excesso. Ele não resiste a uma piadinha, né? Quem não conhece aquela pessoa que ri por tudo, que adora uma piadinha e não poupa nem ele mesmo, né? Quando não tem mais ninguém para mangar, para rir, ele vai rir dele mesmo. Então, assim, é divertido uma pessoa assim, mas se ela for assim direto, 24 horas, já se torna uma pessoa chata. Então, é necessário ela ter um equilíbrio, né? Continuando. Então, aqui é a segunda lição de Aristóteles, que ele diz: guiar-se pela sabedoria prática, ou seja, a frônesis. Frônesis é um termozinho da Grécia Antiga que significa a sabedoria, ou seja, a prática pelo saber. Então, se o primeiro termo, a preferência, nem pelo excesso, nem pela falta, para isso é necessário deliberar o bem, ou seja, é necessário que a pessoa seja dotada de sabedoria prática. Então, deliberar o bem significa sabedoria prática. Então, que o significado, né, melhor que da palavra frônesis, que significa deliberar o que é bom, né, mas realizar as escolhas boas. E o resultado de deliberar o bem comum, ou seja, uma vida feliz, né, ou seja, a virtude ela é o resultado de deliberar o bem, junto, né, somando com a realização das boas escolhas. Então é isso, pessoal. Essas foram as duas lições daqueles gregos, né, daqueles grandes sábios que ainda hoje são influentes no nosso contexto de estudo, né? Que de uma certa forma eles influenciam no nosso pensamento atual. Mesmo da distância do tempo, eles ainda influenciam no nosso pensamento, na nossa reflexão. Então, espero que vocês tenham compreendido, né, essa concepção, essas regrinhas de Platão e Aristóteles. Se quiser praticar aí para ver se dá certo, se sintam à vontade, né? Se não, você pode criar a sua própria fórmula para você chegar à sua felicidade, tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.